A paz do Senhor Jesus, estamos aqui novamente, retornando agora com a leitura e abordagem da leitura diária de sexta-feira, ao qual tem como subtítulo, Uma herança eterna pelo sangue de Jesus. Hebreus, capítulo 9, versículo 15 e versículo 22 serão a nossa leitura, tá? Irmãos, mais uma vez eu quero te incentivar a você estar participando da Escola Bíblica Dominical. Nós temos visto uma evasão dos alunos da Escola Bíblica Dominical, tá? Lembrando que a Escola Bíblica Dominical, ela tem nos preparado a cada dia mais e mais para viver na presença do nosso Cristo, para aprender mais do nosso Cristo e praticar aquilo que nós temos aprendido. Se você não é um aluno assíduo da Escola Bíblica Dominical, lembre-se que o povo de Deus tem perecido nos dias atuais, assim como foi no dia de Osés, por lhe faltar conhecimento. Conhecimento sem praticar aquilo que conheceu, verdade é que é tolice. Mas aquele que aprende a palavra de Deus e pratica, esse se torna sábio, tá? Que nós possamos permitir o Espírito Santo de Deus de que nos permita a estar na nossa Escola Bíblica Dominical. O seu professor ele tem estudado, ele tem se aplicado para que você possa ser edificado a cada dia mais e mais. Pense nisso no nome de Jesus. Façamos a leitura agora da leitura diária de sexta-feira de hoje, capítulo de número 9, versículo de número 15 e o 22. O 15 diz assim: E por isso ele é mediador de um novo testamento, para que, intervindo a morte para a remissão dos transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados recebam a promessa da herança eterna. Hebreus capítulo de número 15 é esse. Hebreus de número 9, versículo 22 diz assim: E quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Irmãos, o versículo de número 15, ele diz que Cristo ele é um mediador, né, desse Novo Testamento. Lembrando que quem mediou o Antigo Testamento foi Moisés, né, e alguns estudiosos judaicos dizem que foi através de anjos. Mas agora nós temos um mediador que ele é superior, Jesus Cristo, o próprio Filho de Deus. Foi ele que mediou essa aliança. E o efeito imediato dessa aliança, que foi efetuada através do sangue de Cristo, ele é visto justamente nesse versículo. Porque a morte, ela estava interligada ao pecado, né? O pecado, foi ele que trouxe a existência à morte. E através da morte de Jesus Cristo, através do seu sangue, né? Através do sangue de Jesus, nós conseguimos ser chamados, tá? Ser chamados para a vida eterna, para uma promessa eterna, como o autor aos Hebreus ele vai dizer, é uma promessa eterna, né? Os chamados, eles estão sendo literalmente libertos dessa morte, libertos do pecado e sendo levados verdadeiramente para uma nova aliança, para um novo pacto, que é através do sangue de Jesus. Lembrando que Jesus instituiu na última ceia, ele diz que esse sangue é o pacto da nova aliança, ou seja, foi através do sangue de Cristo que a aliança foi firmada, foi através do sangue de Cristo que eu e você podemos estar mediante a presença de Deus, através de Jesus Cristo, nosso Senhor, o nosso Salvador, aquele que na cruz do Calvário nos deu vida e vida com abundância, tá? Então que nós nessa manhã possamos entender que o sacrifício de Jesus, né, como vai dizer em Atos Apóstolos capítulo 4, versículo 12, que não há outro nome, não há outra pessoa em que nós devamos ser salvos, somente através do nome de Jesus, através do sangue de Jesus, só Jesus Cristo ele pode salvar. E nós temos que entender que a salvação na cruz do Calvário, ela foi tanto para aqueles que se encontravam no passado, quanto para aqueles que se encontravam no presente, e quanto aqueles que estavam no futuro, tá? Porque tudo aquilo que aconteceu no antigo pacto era sombra, era um apontar. A Bíblia vai dizer que o sangue do animal, ele não salvava, ele não tinha como salvar a humanidade. Mas Deus, ele faz aquilo para que pudesse apontar, para que o povo pudesse obedecer e estar literalmente, mediante ao novo pacto, a nova aliança, está recebendo a sua salvação.
Entendemos que a salvação de todos do Antigo Testamento, ela se cumpriu na cruz do Calvário. Jesus, ele salvou toda a humanidade. A salvação, ela não pode vir do Antigo Pacto. O Antigo Pacto só é uma sombra. O Antigo Pacto só sinaliza. O Antigo Pacto só aponta para aquele que haveria de salvar. E quem salva a humanidade, quem salva Abraão, quem salva Isaac, quem salva Jacó, quem salva Davi, é Jesus na cruz do Calvário. Então, para que fique bem entendido, através da cruz, através da morte e da ressurreição de Jesus, através do sangue de Jesus Cristo, é que todos do Antigo Testamento, eles receberam a sua salvação, tá? Certo é que a Bíblia vai dizer em Apocalipse que ainda aguardam, né, as suas promessas, assim como todos haverão de aguardar até aquele grande dia para serem salvos, literalmente serem arrebatados e transladados até o grande céu. Né? Mas por enquanto a salvação, a promessa, né? o penhor pago foi justamente Jesus Cristo morrendo na cruz do Calvário, tanto por eles do passado, tanto por nós que estamos aqui no dia de hoje aceitando Jesus como único e suficiente Salvador, e tanto por aqueles que ainda hão de aceitar a Jesus. É completo o sangue de Cristo, o sacrifício de Jesus foi completo e perfeito, não há necessidade de complementação, amém, irmãos? Então nós temos que entender isso. O versículo de número 2, né, o sangue de Jesus, ele simbolizava a purificação e perdão, né? Não há remissão de pecado se não houver sangue. E por que o perdão exige derramamento de sangue? É porque, irmão, o sangue, ele simboliza a vida, né? Não é uma arbitrariedade de Deus, sanguinário, um Deus sanguinário, um Deus que quer sangue. Não, não é isso. O que Deus ele nos permite é que hoje o símbolo maior de vida é o sangue. Sem sangue não há vida, né? Sem sangue não há vida, porque o sangue nos tem mantido vivo. E não é diferente na nossa vida espiritual. Jesus derramou o seu sangue, ou seja, a sua vida, né? Deu a sua vida pelo meu pecado e pelo seu pecado. E com isso, para que nós não viéssemos morrer espiritualmente. Somente o sangue de Jesus nos permite não morrer espiritualmente. E que nós não viemos a ter uma separação eterna com Deus. Através do sangue de Jesus, esse elo que estava quebrado através do pecado, através desse medianeiro chamado Jesus Cristo, que diz que é um novo e vivo caminho. Jesus é aquele que abriu verdadeiramente as portas, né, do céu. Eu costumo dizer que Jesus é a ponte entre o homem e Deus, né? Um abismo de pecado separava esse homem, separava o homem de Deus. Porém, com Jesus, que é a nossa ponte, ele nos permite a chegar novamente até Deus. E Jesus Cristo é esse caminho. Ele diz: eu sou o caminho, ele é o caminho, Jesus é a vida, ele é a verdade. Então que nós possamos entender, amado, que a maior fonte de vida, né, é Jesus. Ele não é a morte, ele entregou a sua vida, ele entregou o seu sangue para que eu e você pudéssemos novamente estar aptos a entrar até Deus, aptos a chegar até a presença do Pai. Que nessa manhã nós possamos entender, e aqueles que ainda não aceitaram, não permitiram Jesus entrar em sua vida, lembra, ele sofreu naquela cruz do Calvário, ele permitiu, ele ficou mudo, como um cordeiro mudo ao matadouro, para que eu e você pudéssemos ser salvos, para que eu e você pudéssemos ter vida, e essa vida com abundância, para que eu e você não pudéssemos morrer espiritualmente, mas sim que nós pudéssemos adentrar até o Santo dos Santos, até a mais preciosa presença de Deus, para através do sangue de Jesus, é ele que nos purifica, é ele que nos liberta, é o sangue de Jesus que nos santifica, e é ele que vai nos levar até aquele grande dia, porque é através do sangue de Cristo que nós fomos redimidos do nosso pecado, e a nova aliança com Deus foi feita através desse sangue. Que a graça do Senhor esteja contigo, irmão, e que essa manhã seja uma manhã de bênção e de vitória. E lembre-se, Deus é contigo e a vitória é nossa, em nome de Jesus.